Olá pessoal, nessa parte da aula aqui vamos revisar o que tivemos aí na parte teórica que vocês viram e vamos abordar uma parte prática. Vamos fazer aqui uma parte baseada em casos clínicos, em questões, para você tanto resolver questões quanto para você poder se virar no seu dia a dia e aplicar a farmacologia. A gente sabe muito bem que farmacologia, com o tempo, a gente vai incorporando esses conceitos e utilizando até de forma inconsciente lá no centro cirúrgico. Essa é a parte legal da farmacologia. Então é importante esses conceitos aí bem fixados para quando a gente for utilizar, a gente saber entender o que é um volume de distribuição, entender o modelo farmacocinético, uma bomba de infusão alvo controlada. Isso tudo aí faz parte desses conceitos embutidos. Deixo aqui a nossa frase aí de impacto, que é importante vocês entenderem a importância dessa aula, que é a base da farmacologia, é importantíssima para o médico anestesiologista, talvez para a gente seja uma das bases mais importantes de ensino e de aprendizagem e também de aplicação prática aí junto com a fisiologia. São duas cadeiras fundamentais, bases fundamentais para a gente fazer um bom exercício da nossa profissão aí com muita segurança. Lembrem-se que na aula tivemos aí uma divisão didática relacionada à farmacologia, falamos de farmacocinética geral, falamos um pouquinho da farmacocinética aplicada, relacionados aí aos compartimentos, também um pouquinho aí das ideias de anestesia venosa. Isso é muito importante aqui, porque quando a gente for falar de anestesia venosa de novo, você for ler anestesia venosa, você tem que estar com esses conceitos bem entendidos, bem sacramentados aí para você entender que é um pouco mais difícil de entender a anestesia venosa aplicada. E por último, a farmacodinâmica, que foi também estudada. É importante a gente lembrar que toda vez que a droga entra no organismo, ela já começa a sofrer os processos de distribuição, de farmacocinética e já exerce seus efeitos biológicos ao mesmo tempo, né? A gente divide aqui didaticamente, mas lembre-se que esses processos são simultâneos e eles vão ocorrendo assim que a droga vai circulando pelo nosso organismo. Depois nós estudamos a parte relacionada aí à farmacocinética em si, a farmacocinética clássica, absorção, distribuição, os conceitos de redistribuição, aí, lembrar do paciente acordando, né, depois de uma dose única de um agente lipossolúvel. Vocês viram isso bem na aula, está bem explicado também a importância do metabolismo e aí da excreção das drogas, que faz aí as drogas serem eliminadas e algumas vezes a relação com o efeito clínico dessas drogas também. Então é importante esse conceito aqui da concentração plasmática, né? Todos esses processos influenciam de alguma forma essa concentração plasmática, e essa concentração plasmática é que tem que ter algum nível para a gente chegar na biofase e fazer o seu efeito lá na farmacodinâmica, que a gente vai ver para frente. Então essa parte também tem que estar bem entendida, esses processos, para a gente entender como se atinge uma concentração sérica adequada. E aí a farmacocinética aplicada também aqui chama muita atenção e peço que sempre você estude esses conceitos que nós vamos utilizar muito em anestesia venosa, principalmente aqui a meia-vida, não a meia-vida, o KE0 e a meia-vida KE0 e a meia-vida contexto dependente e os modelos compartimentais, principalmente quando a gente vai falar de modelo tricompartimental, quando a gente for falar de infusão alvo controlada do Propofol, que tem o modelo tricompartimental, você vai lembrar disso, esse conceito vai vir na sua cabeça, vai ser muito mais fácil de você entender lá na frente o que é uma infusão alvo controlada, por que ela é tão legal, por que ela é tão eficaz, por que funciona tão bem, porque é tão fácil fazer anestesia venosa, porque é tão gostoso fazer essa anestesia, você vai lembrar com esses conceitos. E por último aqui que a gente teve na nossa aula foi a parte da farmacodinâmica. Eu particularmente acho muito mais interessante a farmacodinâmica do que a farmacocinética, porque a farmacodinâmica mexe com o nosso dia a dia, a gente consegue enxergá-lo de uma forma mais aplicada, a gente vê o que é um agonista forte, o que é um agonista parcial, a gente entende essas curvas de dose e resposta, entende também como que funciona o antagonista. Então, esses conceitos aí que acabam se envolvendo também, eficácia e potência junto, a gente consegue ver na prática. A gente consegue ver que a morfina é muito mais potente para uma analgesia pós-operatória do que uma nalbufina, né? A morfina tem aí uma potência analgésica maior, é um agonista completo,
A nalbuphina não, é agonista parcial, ela não atinge a sua máxima potência, aí não tem a mesma potência, não tem a mesma eficácia que a morfina. E aí também a gente entende as interações medicamentosas, e a anestesia é feita de interações medicamentosas. Então, a importância aí da junção do propofol com o remifentanil. Não é mágica o propofol com o remifentanil, eles são feitos praticamente um para o outro, eles combinam muito, ele tem uma sinergia grande, e a gente consegue ver essa sinergia no intraoperatório. Eu consigo diminuir o uso, né, a quantidade de droga dos dois quando eu os associo. Então isso é legal da gente entender na nossa prática, do nosso dia a dia. Também quando eu faço uma peridural com uma clonidina, eu vejo que eu consigo diminuir bastante a minha cândula anestésico local, quando eu faço uma peridural com uma geral. Isso mostra aí o sinergismo, né, essas interações medicamentosas que tem que funcionar a favor da gente, a favor do anestesiologista, para fazer com que o paciente tenha aí melhores desfechos, uso de menos drogas, acordar mais precocemente. Então todos esses conceitos aí foram vistos, agora nós vamos aplicar esses conceitos de forma prática, vamos discutir aí casos clínicos, vamos debater isso clinicamente. Então convido vocês a se juntar aqui com a gente e participar dessa parte de farmacologia aplicada, utilizar todos esses conceitos com essas discussões de caso clínico. Vem com a gente e vamos discutir esses casos de farmacologia.